Ô, rapaz, rapaga. Vamos lá então. Cara, eu tinha que dar um jeito de tirar a sombra daqui, né? Tô parecendo a sombra do ratinho, mas tudo bem. A gente dá um jeito depois. Arruma alguma coisa aí. Pessoal, Bitcoin derretendo e essa queda não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido. Quer dizer, o mercado faz o que ele quer, né? Não tem essa que, não podia ter acontecido. É que assim, para quem queria ver o Bitcoin subir um pouco mais, não é interessante ver ele cair desse jeito não, tá? E o detalhe, o fato de ele ter caído isso faz com que ele desconfigure certos padrões que poderiam ser altistas em um prazo um pouco maior e em prazos menores faz com que ele configure padrões que eram baixistas, né? Então a situação do Bitcoin está bem complicada nesse momento, mas pode haver salvação, né? Pode haver salvação, em especial no curto prazo, e a gente vai estudar isso agora, tá? Já peço então, por favor, que antes de qualquer coisa você dê o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, verifique sua inscrição se você tiver inscrito, faça parte do grupo Free, cogite fazer parte do grupo VIP, a gente tem uma taxa de acerto muito boa, por mais que tenhamos tomado alguns stops nada interessantes, mas faz parte do game, ainda mais com o mercado desse jeito extremamente, praticamente inoperável, ainda assim a gente está conseguindo tirar uns lucros aqui, outros ali, né? Então, vai ajudando um pouco as porradas que a gente está tomando no mercado aí recentemente, tá? Cogente então fazer parte do grupo VIP, R$50 por mês, cara, é dinheiro da cachaça, tá? Não custa você fazer um test drive ali, tá? Por R$50, pelo amor de Deus. Beleza? Então é isto, vamos começar então o vídeo, vamos começar a análise para responder a pergunta: Bitcoin, por fim, já era possibilidades de alta? Vamos ver isso agora no vídeo de hoje, no vídeo de agora. Olha, eu vou começar no gráfico diário, mas não para estudar o gráfico em si, e sim o que todo mundo está chamando é a tal da Death Cross, né? O cruzamento mortal, né? O cruzamento da morte. Eu não sei se o YouTube permite usar esses termos aqui, né? Mas enfim, não permite, sorry. Quando nós temos a EMA de 50 períodos cruzando para baixo, a EMA de 200 períodos, nós temos um que eles chamam de cruzamento da morte, que isso indica queda no ativo, né? Nesse exato momento nós temos esta EMA de 50 que eu plotei no gráfico, que é a EMA azul, tá? Conforme você vê aqui, ó, esta EMA azul, que neste momento encontra-se exatamente 43.751 dólares, tá? E essa EMA laranja, né? Essa EMA laranja é a EMA de 200 períodos que encontra-se em 41.211 dólares. De fato, nós vemos a EMA azul querendo dar aquele voo rasante para rasgar a EMA de 200. Se isso acontecer em um gráfico diário, normalmente é algo nada interessante. Ó, quer dizer, pica a mula, tá? Antes que pense que estou falando besteira, não. Pica a mula daí, tá? Não é besteira não, tá? Pica a mula daí, que a coisa vai ficar feia. Tá? Eu particularmente acredito mais ainda no cruzamento de EMA de 34 períodos para baixo da EMA de 72 períodos, que foi algo que aconteceu basicamente desde os 53 mil dólares, né? Que foi quando eu vi acontecer, eu pulei fora do mercado e buenas, né? Eu estou fazendo alguns day trades aqui. Tem, claro, o capital para hold, que eu sempre deixo, aquele hold parcelado, todo dia eu compro 10 dólares, é aquela coisa que eu sempre vivo, que eu falo constantemente aqui com vocês. Pessoal, a única coisa que eu vejo aqui também, olhando o gráfico por si só, é uma possibilidade também da gente ter o quê? Esse canalzinho de baixa que normalmente, ainda mais quando tem uma pernada de baixa dessa daqui, pode ser uma deriva. Então, eu não duvido nada da possibilidade no mercado de dar uma leve corrigida aqui, para quem sabe, novamente, né? Eu sei que é complicado apostar nisso daí, mas vamos considerar sombras e tudo mais. De repente ele vir testar aqui 45 mil dólares, que seria 0,618 de FIBO. Por quê? Porque nós estamos em uma possível deriva e com essa deriva normalmente o preço faz realmente este pullback, tá? Então, assim, para o longo prazo a coisa está péssima para o Bitcoin, tá péssima, não tá legal. Mas eu não descarto uma espécie de dead cat bounce, né, para ele simplesmente cair mais ainda. Tá? Eu continuo acreditando que a gente pode vir fazer ainda uma onda B, uma segunda onda e uma onda de retração para de fato ele derreter de vez. Porém, é aquela coisa,
Se ele vier testar aí a faixa de 50 mil, não conseguir romper, ele desaba. Aí vai para 25 mil, coisa do tipo. Então a situação para o Bitcoin está cada vez pior em longos prazos. Vamos ver aqui no médio prazo o que aconteceu. Tá uma bagunça, eu sei, tá uma bagunça, mas enfim. Vamos ver o que eu consigo extrair disso, ó. A gente tinha aqui este Okoi, tentou várias vezes para cima, não foi. Desiste disso daqui, tá? Aliás, vamos apagar tudo isso daqui, tudo que é Fibonacci, toda essa palhaçada aqui, pelo amor de Deus, hein? Tá uma bagunça isso daqui. Tá. O que mais? Ó, LTA perdida, né? Eu disse, ó, pode ser que ele corrija até aqui. É o 0.786. Se perder 0.786 lá em 35 mil, a situação fica um pouquinho complicada, e ficou mesmo. Realmente a gente começou a ver queda. Comentei da possibilidade dele vir aqui fazer de repente um fundo triplo, por assim dizer, para não dizer que é quádruplo, né? Bem nessa seta aqui onde eu tinha plotado no vídeo anterior, tá? Que é uma região de extremo suporte para o Bitcoin. Por quê? Porque se você pegar o gráfico de dezembro para cá e traçar uma LTA, você vai ver que a gente está em uma região que corresponde ao 0,618 de Fibonacci de toda a alta de dezembro para cá. Então, por isso que ele está segurando firme nessa região aí, já fez aí 4 tentativas de romper e não conseguiu, né? Romper com êxito, pelo menos. Tá? E a gente teria uma região que seguraria ele dos 33.800 até quem sabe não, até os 28.800, tá? Uma região bem interessante, bem importante, bem plausível de você tomar como referência, certo? Então, cá estamos. Só que uma outra coisa aqui também que a gente poderia ter notado é que ele fez uma espécie de oco aqui, né? Não é nenhuma espécie de oco, foi bem dizer um oco que ele fez aqui. Ó. Então ele fez um oco aqui. O oco aí lá não foi para frente, mas o oco foi. Rompeu. Linha de pescoço e, pô, tá vindo pegar aí esses níveis de linha de pescoço. Infelizmente, cara, infelizmente mesmo, eu peço desculpas. A gente passou um sinal no grupo VIP que, cara, ele é impressionante. Ele foi pegar a entrada para depois derreter e quem quase bateu stop nosso, né? Por enquanto a gente não foi estopado, mas eu não sei se a gente vai conseguir se livrar dessa, galera. Então eu peço desculpas para a galera do VIP. Acontece, não é sempre que a gente vai acertar todas, né? A gente estava vindo de uma sequência de acertos muito boa e infelizmente acontece de falhar. Acontece de falhar e a gente falhou agora e faz parte do jogo, né? Vai fazer o quê? Vai pular da ponte? Não. Você aceita o stop e saiba que a longo prazo a gente sempre recupera. Isso daí é fato. Então vai de boa, vai de leve. Quem fez o gerenciamento legal não colocou mais do que 10% do capital nisso daqui. Se for estopado, vai ser equivalente a no máximo aí 2% do seu patrimônio total. Perto dos vários alvos que a gente já bateu. Inclusive hoje a gente pegou bastante alvo hoje, né? Não vai lá ser um prejuízo tão grande assim na sua conta para trade, na sua banca, né? Então, tá aí. Realmente mercado perigosíssimo, complicado, nada interessante de se operar e não deu outra. Realmente a gente teve aqui um derretimento feio do mercado, né? Algo que ninguém imaginava que fosse assim tão cruel, né? Esperava-se que pelo menos ele viesse aí buscar níveis mais acima aí para realmente fazer uma segunda onda mais consistente para depois ele derrubar de vez a terceira onda. Se essa terceira onda tivesse que vir, na minha opinião, ela teria que ter vindo depois de uma segunda onda bastante incrível, coisa que ainda não aconteceu, né? A gente não fez uma correção interessante no nível 0.618 que bateria lá por volta de 50 mil dólares. Eu digo de toda essa pernada de queda que a gente teve aqui, tá bom? O que tá feio realmente, na minha opinião aqui, o que realmente prejudicou o Bitcoin e deixou a situação bem triste, bem desconfortável aí pra gente, é aqui essa bagunça minha que eu fiz. Essa bagunça que eu fiz aqui. Cara, infelizmente a gente tinha um padrão por Wyckoff que tudo indicava ser uma acumulação
era um padrão que indicava ser uma acumulação, né, pelos motivos que eu já expliquei em vídeos anteriores. Então eu falava, pô, aqui a gente fez um second test na fase B, a gente fez aqui um spring, a tendência era ele vir aqui e romper, mas não veio nada, cara. O bichão simplesmente falou, não vai ter jeito, cara. Infelizmente, vou ter que abandonar vocês, né? E aqui concretizou-se, até o que eu havia dito, tá? Que seria a busca. Aqui ele fez uma espécie de bandeira de baixa, conforme eu havia mencionado, e derreteu, né? E não conseguiu retomar mais essa alta. Quando ele tentou retomar a alta, ele travou justamente nas EMAs de 34 e 72 períodos, que agora estão também cruzadas para baixo no gráfico de 1 hora, e começou o derretimento. Qual o problema aqui? O problema é o seguinte, amiguinho. É um problemão. Perdemos por uma terceira vez o caixote, furamos ele para baixo, tá? Uma terceira vez que a gente rompe o caixote para baixo, sabe? Uma coisa é você ter realmente um second test na fase B, que é um primeiro falso rompimento para baixo. É uma coisa você ter um spring, que é o segundo falso rompimento para baixo, e o mais importante para a gente confirmar que é uma acumulação. Nem sempre dá certo, tanto que aqui não deu certo. E agora o mercado está aí corrigindo. Perdeu o caixote, está corrigindo, segurou exatamente na Triple EMA de 610 períodos, que está em 33.257. Segurou precisamente aqui. Qual o problema? O problema é que essa EMA está apontada para baixo, essa Triple EMA, na verdade, ela está apontada para baixo. O que isso quer dizer? Quanto mais ela aponta para baixo, mais o suporte vai caindo também. Então, não sei, se ela resolver apontar lá para 25 mil dólares, a gente vai ver ele indo buscar o preço lá em 25 mil dólares. Então, assim, estamos em uma situação complicada, tá? O que a gente pode esperar que ele faça aqui, caso ele vá cair realmente, para ser bem consistente a queda, seria ele retestar esse caixote por volta dos 34.600 dólares, para depois realmente derreter e vir buscar aí alvos cada vez mais baixos, né? Eu diria que agora, aliás, olhando aqui, veja, pegando, por exemplo, a retração aqui, pô, 1.6, já bateu 1.6 aqui. E agora, perdeu esse fundo aqui, hein? Perdeu o fundo aqui. Qual o próximo alvo? 1.6 bateria exatamente 33 mil, redondo, gravado 33 mil, tá? Ele pode cair para lá ainda. Porém, está segurando bem no 1.4 aqui, né, na Triple EMA de 610. Pode ser que ele faça aí um reteste aí, né? Volte a subir para, quem sabe, buscar aí 35, 36 mil dólares aí, que seria uma correção aí até o ponto de controle, né? 0.618. Quem sabe buscar os 35.400, coisa assim. Mas realmente está numa situação bem triste, bem feia, uma situação nada legal para o Bitcoin, infelizmente, tá? A gente esperava realmente que ele fosse conseguir recuperar patamares aí mais altos, né? Pelo menos voltar e buscar os 45 mil dólares ou coisa do tipo. Não mostrou força compradora bastante. Desde que ele fez aquele falso rompimento de Yokoi, que a gente vinha falando semana passada, né? No final da semana passada, que eu falei, cara, precisa romper com volume de compra, não rompeu com volume de compra. Como não rompeu com volume de compra, desiste. A tendência é realmente ele cair, e tá aí caindo, derretendo bonito, né? E nos 15 minutos a gente tem algo aqui, se é que pode dizer positivo, né? Eu não diria positivo, mas é o seguinte, eu vinha falando desta cunha, uma cunha de baixa, né? Eu vinha falando para vocês que o Bitcoin estava travado nesta cunha de baixa, né? E se ele rompesse ela, o primeiro nível que ele buscaria era esse suporte aqui, onde o preço travou aqui uma vez, tá? Ele veio, rompeu ela, veio buscar aqui, tentou voltar a subir, derreteu, perdeu o suporte, né? Até que ele veio buscar o quê? O preço novamente aqui embaixo por volta de 34.400. Então, ó, perdeu cunha, ele pegou 35.938, perdeu 35.938,
a 35.614, ele veio buscar o quê? A faixa aqui que eu apontei para você, ó, 34.478 a 34.167 e perdeu essa faixa aqui que ele veio buscar. De fato, o fundo da cunha, o primeiro ponto da cunha, tá? Que está aqui entre 33.750 e 33.422. Então, assim, um ponto positivo é que, pelo alvo da cunha, ele já atingiu o pior patamar possível, tá? Porque quando uma cunha é rompida, né, normalmente a gente busca o quê? Se for uma cunha de baixa, o fundo da cunha. Se for uma cunha de alta, o topo da cunha. Se for uma cunha de baixa, o fundo da cunha. O fundo a gente já buscou e já alcançou. E tá lá e tá mostrando certo suporte, certa resistência para romper o suporte, né? Não estou falando resistência da análise gráfica, estou falando resistência no sentido da palavra mesmo, tá? No sentido real do vocábulo mesmo, tá? Não é nem sentido figurado ou nada, é o sentido real do vocábulo que nós estamos segurando aqui. E olhe, tentou várias vezes abaixo e não está conseguindo romper realmente. Deu uma pernadinha de baixa aqui, fez um canal de baixa, olha que bonitinho, pode ser uma deriva, a gente pode então subir um pouquinho mais aí, vamos ver como é que o preço vai se comportar. Nós temos algo aqui que é uma divergência, por mais que seja um gráfico que não é tão relevante assim para você notar divergências, que é o gráfico de 15 minutos, né? Um gráfico interessante para você notar divergências é o gráfico de 1 hora para frente, mas a gente consegue notar uma divergência bullish nesse gráfico, que é o seguinte, olha, aqui price action está em queda, né? Como vocês podem ver. Por que eu sei que está em queda? Porque ele fez este movimento. Fundo, na verdade é lower low, né? Fundos decrescentes. Aqui a gente tem fundos decrescentes. Então, ó, tivemos o fundo em 33.545 e posteriormente um fundo em 33.274, né? São fundos inferiores. E aqui no índice de força relativa nós temos o que? Fundos crescentes. Então nós temos lower low no price action e temos higher low no índice de força relativa. Isso daí é uma divergência o quê? Bullish. Como é uma divergência bullish, a tendência é que o preço realmente suba. E isso se, logicamente, o preço não vir e fazer isso aqui, perder essa LTA. Porque se acontecer de perder essa LTA, esquece essa divergência bullish. Aí volta a ficar totalmente bearish e a situação realmente complica. Então, assim, situação complicadíssima para o Bitcoin, tá? Bom, vamos aqui para a tela cheia. A gente já vem falando, deixa eu só subir a cadeira, essa cadeira tá me dando um baile aqui. Então a gente já vinha falando há um bom tempo, eu vou trocar a cadeira em breve, tá, pessoal? A gente vinha falando há um bom tempo desta divergência, dessa possibilidade do Bitcoin vir buscar realmente 30 mil, se perder 30 mil, pega 25, quem sabe até 20 mil, a gente já vem falando um bom tempo disso daí, cada vez mais se torna próximo de concretizar, tá? Depois de uma baita alta como aquela, existe sim possibilidade do Bitcoin ir lá buscar 25, quem sabe até 20 mil, e no pior dos pesadelos até 13 mil, dependendo do caso, mas aí já fica um pouco mais complicado a gente definir agora, né? Acho que a gente tem que esperar realmente o tempo para dizer se vai ou não. Buscar aquela faixa no caso. Mas realmente o Bitcoin está numa situação extremamente perigosa, extremamente complicada. E, cara, quem está de fora, principalmente visando longos prazos, tá? Porque muita gente, não, mas por longo prazo, estou investindo por longo prazo. Cara, mas por longo prazo, por que você vai comprar agora? Você pode pegar em 20 mil dólares, né? Basicamente 50% mais barato do que ele está agora, né? Então é um tanto quanto arriscado você fazer compras para o Bitcoin agora, em especial se for por longo prazo, cara. Tá? Compensa você realmente fazer day trade, que é nosso foco lá no grupo VIP de sinais, grupo do Telegram no caso. E, pô, se a gente toma stop, a gente vai tomar stop de 10% no trade, que a gente aconselha uma compra de 10% do seu capital, que vai dar 1% do seu patrimônio líquido total. Tá? A gente
aconselho fazer isso daí, arriscar visando curto prazo. Por quê? Porque longo prazo está realmente feio para o Bitcoin. Curto prazo, ainda existe possibilidade de ele subir um pouquinho, fazer alguma coisinha aí, tá? Mas para o longo prazo, feio. E o fato dele ter perdido o padrão da acumulação por Wyckoff, cara, ou ele rompe de volta aquele caixote, tipo, nas próximas 8 horas, eu colocaria, ou ele entra força compradora no mercado desesperada para jogar ele de volta para aquele range no gráfico de 1 hora, que eu venho mostrando já tem semanas para vocês, ou ele faz isso, ou a gente simplesmente desiste do Bitcoin. Porque, cara, se ele não fizer isso, é queda. Aí é queda mesmo. E aí eu diria que até para curto prazo é queda, tá? Situação complicadíssima do Bitcoin, tá? Probabilidade maior é de queda, mas podemos sim, por conta da situação nos prazos menores, termos aí uma possibilidade de pullback, né, um dead cat bounce, né? Poderia até, de repente, dependendo do quanto o preço, o gráfico menor, o gráfico de 5 ou 15 minutos, dependendo de quanto esses gráficos conseguirem contaminar gráficos maiores, gráficos de 1 hora, 4 horas, a gente pode até, quem sabe, voltar para 50 mil dólares. Cada vez mais difícil isso acontecer, mas é uma possibilidade, é algo que pode acontecer, tá? Não é impossível, certo? Mas realmente a situação tá complicada, tá nada legal para o Bitcoin não, e a gente já vinha falando há um bom tempo, a gente já tem umas 2, 3 semanas aí, antes mesmo de Elon Musk começar a dar chilique, a gente já vinha falando, galera, Bitcoin não tá legal, é a primeira vez em muito tempo que eu olho para o Bitcoin com péssimos olhos e falo, não, cara, não tá valendo a pena investir isso aqui, a longo prazo, você pode até investir aí fazendo hold parcelado, coisa assim, para fazer um preço médio legal, mas você investir tipo pé na porta, comprar pesado o Bitcoin para esperar valorizar daqui 1 ano que seja, tá complicado. A gente não sabe aonde vai parar isso daí, tá? Pode cair até 20 mil, pode cair até 13. Então vamos ficar esperto, vamos ficar de olho, vamos tomar todo o cuidado possível do mundo, tá, pessoal? Desculpa aí, falei pra caramba nesse vídeo, mas serve aí o alerta, serve aí realmente para analisar todas as possibilidades e serve também o aviso, claro, se a EMA de 50 períodos cruzar para baixo e a EMA de 200 períodos em um gráfico diário, simboliza uma death cross e isso realmente deve vir jogar o preço lá para os famigerados 20 mil dólares que eu venho falando, ó, desde que começou a queda, desde que eu vi que ele perdeu a LTA de lá de outubro, tá? E detalhe, perder a LTA de outubro, quer dizer, daqui a pouco ele vai perder a LTA lá de março do ano passado, cara. Então aí a coisa vai ser mais trash ainda. Então, todo cuidado com o Bitcoin é pouco nesse exato momento. Curta, se inscreva, compartilhe. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau.